Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a você que tira uns minutos, do seu dia para ouvir esse devocional. Quero dizer que o meu coração se alegra em saber que você ouve e que se alimenta, assim como eu me alimento dessa palavra. Bom dia, bom dia. Eu amo falar da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar sobre vestes brancas. E para começar, eu gostaria de ler para vocês Eclesiastes 9, versículo 8, que vai dizer assim: que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Hoje nós vamos falar só sobre as vestes brancas. Talvez num outro devocional nós falaremos sobre o óleo sobre a cabeça. Amém? As vestes brancas refere-se a uma vida santificada. Em Apocalipse 3, versículo 5, vai dizer assim: ao que vencer será dado vestiduras brancas. Essa vestidura branca é o revestimento que Deus dará aos que se permanecerem fiéis e livres da contaminação deste mundo. Não é fácil. Não é fácil não se contaminar com as coisas desse mundo. Lá em 1 Pedro 1, do versículo 15 e 16, vai dizer assim: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Segundo o apóstolo Paulo, a santidade pode e ela deve ser aperfeiçoada. 2 Coríntios 7,1 vai dizer assim: purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. E 2 Pedro 2,9 vai dizer assim: nós, os crentes, somos raça eleita, sacerdócio real e nação santa. John Wesley tem uma frase que diz assim: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. É verdade. Quantos de nós, falamos a célebre frase: eu te aceito, Senhor, como meu único Salvador e suficiente Salvador. Falamos essa frase, saímos dali e demorou muito tempo para nós entendermos o que nós fizemos. Demorou muito tempo para que nós entendêssemos que precisávamos de santificação para viver o que nós falamos. E muitos, ainda imaginam que para viver uma vida de santidade é preciso se isolar em um convento, Ai, aquele homem é santo, ele vive no convento. Ou num mosteiro, ou num templo. Tem pessoas que pensam que santidade é um estado de espírito, o qual invocamos a santidade e ela toma conta do nosso corpo. Não. Viver em santidade deve ser algo leve e prazeroso o tempo todo.
todo o tempo. Sabe o conselho que Salomão dá aos jovens, né? Que acham que os prazeres dessa vida precisam ser vividos com toda a intensidade? Eu sou jovem, eu preciso aproveitar a minha vida, eu preciso fazer tudo o que eu preciso fazer. Ele fala assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se com o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. E hoje eu digo que a gente não deve falar isso só para os jovens, né? Tem muitos adultos maduros vivendo dissolutamente, achando que não vão prestar conta um dia ao soberano Deus. As vestes alvas significam uma vida santa. E o que torna as nossas vestes alvas? É o perdão que nós recebemos de Deus. Aleluia. Deus nos perdoa. Ele perdoa. Isaías 1,18 diz assim: vinde, então, arguei-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus, ao Senhor. Tem gente que fala assim: não, esse pecado Deus não vai perdoar, esse não tem perdão. Não, filho. Se você se arrependeu, se você pediu perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como sangue, Ele pode se tornar branco como a neve. Assim como diz do Oriente e do Ocidente, assim seus pecados são afastados de ti. Jesus sempre teve as suas vestes alvas. Ele jamais pecou. As vestes dele se manteve branca o tempo todo. Em Mateus 17:2 diz assim, que as vestes de Jesus eram brancas como a luz. Aleluia. Marcos 9:3 vai dizer assim: as suas vestes se tornaram resplandecentes e em extremos branca como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E o que nos purifica de todo o pecado é o sangue de Cristo. 1 João 1,7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. A nossa santidade vem somente de Deus, porque em nós não há nada de bom. E tudo de bom que há em nós vem do Pai das luzes. É Ele quem nos santifica. João 17:17 fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia.
a vontade de Deus e que nós tenhamos um estilo de vida santo. Abra lá em 1 Tessalonicenses, que nós vamos ler um trecho. 1 Tessalonicenses, lá no final da Bíblia. Tito, Timóteo, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, 4, 3 a 7. Fala assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém? Somos chamados para vivermos uma vida íntegra e santa. O Senhor chama Abraão e diz a ele: anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. E o que significa as vestes sujas? O pecado. O pecado que nos separa de Deus. Isaías 59, 1 e 2 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido tampado que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Forte isso, né? Os nossos pecados nos separam de Deus, e as nossas iniquidades encobrem o nosso rosto, para que o Senhor não nos veja. Aí eu lembro do Salmo 84, no versículo 9, onde o salmista diz assim: olha Deus, escudo nosso, contempla o rosto do seu ungido. Olha Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do seu ungido. O que mancha as nossas vestes é o pecado. Apocalipse 3, né? É a carta que João escreve lá na ilha, onde ele vê, né, Deus o arrebata aos céus, e ele escreve a carta às 7 igrejas. Essa é a carta da igreja de Sardes, né? Apocalipse 3, de 1 a 5, quando ele começa a descrever essa igreja, que diz que conhece as obras que ela realiza, que ela tem a fama de estar viva, mas ela está morta. Aí ele continua dizendo: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de Deus. Lembra-te, pois, de que você recebeu e ouviu, e guarda e arrependa. Se você não vigiar, verei como ladrão, de modo que ninguém saberá a hora que virei contra você. Mas o que eu quero ler para você é que ele fala no versículo 5. O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagareis o seu nome do livro da vida. Ele diz que apesar de todo esse problema da igreja de Sardes, eu vejo que tem aí em Sardes, ele fala no versículo 4,
umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignas. A igreja de Sardes recebeu esse recado. E ainda em Apocalipse 3, do 14 ao 18, é a carta que ele escreve à igreja de Laodiceia, onde ele fala que conhece as obras dele, mas ele aconselha que ele compre dele ouro refinado pelo fogo, para que você seja rico de fato. E que compre também vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha das suas nudez não fique evidente. Na segunda vinda de Cristo, só entrarão nas bodas com ele o que estiverem trazendo vestes brancas. Bem-aventurado os que têm as suas vestes alvas. E as vestes alvas são atos de justiça dos santos. Em Apocalipse 19, do 6 a 9, vai dizer assim: Então ouvi o que parecia uma voz de grande multidão, uma voz como das muitas águas, com fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegramos e exultamos e demos glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o que torna as nossas vestes brancas é o sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 14 diz assim: Bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia! O Senhor, Ele já tirou as nossas vestes manchadas pelo pecado e nos vestiu com as vestes de justiça. A vida velha já se passou, querido. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Colossenses 3 vai dizer assim, do 10 ao 12. Mas agora, pois, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns para os outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus efeitos, e vos vestisse de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Aleluia. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a mantermos as nossas vestes brancas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a gente possa estar vigilante o tempo todo, porque o nosso adversário está ao derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar, tentando achar uma brecha em nós para nos acusar, para que de alguma forma as nossas vestes sejam manchadas. Que hoje o Senhor nos dê as armas espirituais para mantermos a nossa santidade e as nossas vestes brancas. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente
por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?